Sejam bem-vindos ao nosso estudo do NEP, o nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, nos reunindo para estudar o Evangelho com a doutrina espírita. Estamos aí numa sequência de já mais de 6 meses, né? Tratando a respeito da série Berço do Evangelho, com base em nossa obra, Antigo Testamento, Berço do Evangelho, lançado neste ano de 2020. E aí temos percorrido, né? Cada um dos capítulos da obra, numa panorâmica, né, geral, passando depois pelos livros de Moisés, pelos livros de cada um dos profetas, profetas maiores, profetas menores, e nessa sequência dos profetas menores, na extensão dos seus escritos, nós chegamos na noite de hoje, estudo que finaliza no ano de 2020, esses nossos encontros da série Berços do Evangelho, o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, o seu ministério, o seu livro, a sua missão, será dado aqui um enfoque especial com base, fazendo as interligações naturais aqui, com a doutrina espírita, com a codificação de Allan Kardec, né, com o resumo que nós vamos trazer aqui para vocês também, que está contido na obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, sobre o livro do profeta Malaquias, né? O nosso tema da noite de hoje é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Em nome dos nossos companheiros comentaristas, Mariana Trevisanuto Ferrarese, Ângelo Tesser, estão conosco hoje para os comentários, né? Deixando aqui também os seus cumprimentos. Antes, gente, vamos serenar, vamos entrar em comunhão de pensamentos. Eu convoco a todos a uma prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor de todas as coisas, agradecidos mais uma vez por aqui nos encontrarmos, diante da Tua mensagem, diante do Teu ensino, do Teu Evangelho de paz e luz. Que possamos, no contato com os nossos protetores individuais, os nossos benfeitores, ter o justo entendimento das lições que serão ministradas, e que elas possam ser aplicadas em nossas vidas, iluminando o nosso entendimento, tocando o nosso sentimento, renovando os nossos corações. Que nessa busca, nessa contínua busca que temos, possamos sempre contar, como contamos, com a presença amiga do nosso Mestre Jesus. Ele que é o condutor dos nossos destinos, o amigo de todas as horas. Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos dê o entendimento da mensagem do Pai junto de cada um de nós. Que assim seja, pela graça de Deus. Muito bem, gente. Vamos então já abrindo aí Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Quem tiver em mãos. Quem não tiver, gente, sempre cita, né? Pela internet, as compras aí, tanto pelas plataformas Submarino, Amazon, do próprio site da editora Motres da Bahia, né? Assim como pelo e-mail do NEP, nepvdjesus@gmail.com. Vocês podem também estar fazendo a solicitação para adquirir aqui a obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, aqui no seu formato físico, né? Mas também, para aqueles que desejarem pela internet, como eu disse, também tem o formato e-book, né? Aí vai da preferência daquele que venha a adquirir o livro, se assim desejar. Tema da noite de hoje é a verdadeira adoração, livro do profeta Malaquias, para encerrar aqui os nossos comentários da série Berço do Evangelho, o último dos chamados profetas menores, né? Vamos buscar, então, entre as páginas 83, 84, de Antigo Testamento, Berço do Evangelho, um resumo aqui a respeito do livro do profeta Malaquias. Época aproximada em que viveu o profeta, entre 450 a 400 anos antes de Cristo. O livro tem apenas 4 capítulos, e algumas traduções são 3, tá, gente? Depende aí da tradução, a gente pode encontrar em 3 ou 4 capítulos. Depois eu vou explicar o porquê da divisão em uma ou em outra, conforme a abordagem que se dá a respeito do livro, né?
Passados 100 anos, então, da reconstrução de Jerusalém e do templo, o entusiasmo do povo havia se perdido. E até mesmo os sacerdotes haviam se desviado da fé, tornando-se frios e religiosos demais. Mesmo após o reavivamento liderado por Neemias, está no livro do profeta Neemias, no seu 10º capítulo, também Antigo Testamento, o povo não entendia que Deus estava insatisfeito com o descaso deles da adoração e a negligência nas ofertas. E contra isso, Malaquias profetizava. O livro profético faz descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Por ser um livro curto, de acordo com a catalogação, Malaquias é o último dos profetas menores, tendo sido escrito por volta aí do ano 430, o livro, sendo que o seu nome não é citado em nenhum livro da Bíblia, antes do próprio livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras e do já citado Neemias, reformadores do povo judeu, né, depois que eles voltam do cativeiro da Babilônia. Em uma linguagem, então, aqui fervorosa e brilhante, Malaquias continua a descrever, no seu livro, o tipo original do sacerdócio. Finalmente, ele exorta o povo a observar as leis dadas a Israel por meio de Moisés e promete a vinda do Messias e do seu precursor, Elias, entre parênteses, João Batista. Nós vamos explicar isso ao longo do nosso estudo. Essa declaração conclui o Antigo Testamento e o liga às boas novas da provisão de Deus no sol da justiça descrito no Novo Testamento. Sol da justiça aqui, fazendo clara referência ao Messias, Jesus de Nazaré. Malaquias é o último de muitos homens divinamente inspirados que, num período de 1 milênio, predisseram a vinda do justo. Não somente eles profetizaram acerca da vinda do Messias, de Jesus, mas também explicaram detalhadamente ao povo suas transgressões e os advertiram a respeito do justo julgamento de Deus. A respeito do livro, né, algumas características. Dentre esses livros do Antigo Testamento, o livro dos profetas, né, é o único livro que está no formato de diálogo. Embora nós não vamos encontrar um modelo de diálogo como encontramos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, nas perguntas e respostas de Allan Kardec, a forma com que o profeta escreve o livro é colocando Deus para conversar com o povo e o povo para conversar com Deus. Então é uma forma bem interessante quando a gente lê o livro do profeta Malaquias por conta disso. O primeiro ponto que ressalta aqui, dentre essas perguntas, né, que Deus faz para o povo e o povo questiona o próprio Deus, né, é a respeito da relação de amor, da relação de afeição de Deus com o povo de Israel. E lógico que aqui, quando nós falamos do povo de Israel, isso vai se estender naturalmente com a mensagem do Evangelho para toda a humanidade. Mas nessa relação com Israel, sendo o ponto de partida, o ponto inicial para que a mensagem do Evangelho se expandisse posteriormente, nós vamos encontrar, então, logo no primeiro capítulo, né, esse entendimento, essa pauta no profeta Malaquias. O povo questiona o amor de Deus, e Deus responde que a prova do amor dele estava exatamente na eleição de Israel, para que Israel fosse o ponto de partida como um povo escolhido para receber, como vimos no resumo, né, por 1 milênio, não é pouca coisa, o reencarne de diversos profetas para trazerem a mensagem do Deus único e da vinda do Messias, e para reafirmar a necessidade permanente de arrependimento e fé para todos nós. Isso percorre todo esse milênio aí, no entendimento. É bom que se diga, absolutamente todos os profetas foram rejeitados. E não é à toa que a mensagem até hoje ainda tem muita dificuldade de penetrar o nosso sentimento.
Não estou falando de entender, não. Entender todos nós compreendemos, né? Desde que tenhamos, assim, um mínimo interesse sobre o que está sendo dito, vamos entender. A questão é trazer isso para dentro de nós. E por isso que o tema vai versar, sobretudo aqui, a respeito da verdadeira adoração, né? Na sequência desse capítulo primeiro, antes da gente entrar nas referências propriamente ditas e chamar os nossos comentaristas, né? Deus vai se queixar também que o povo estava desprezando o nome dele como Deus. O povo então questiona, mas por que estaríamos nós desprezando o seu nome? E Deus vai, através do profeta, deixar as suas queixas, né? Diz assim, que era porque eles estavam oferecendo no culto, né, nas ofertas, no sacrifício no templo, sobras. Aqueles que tinham, por exemplo, animais, e ali era uma forma, né, representativa, gente, simbólica de cultuais, levavam animais para serem abatidos no templo, e com isso trabalharem a ideia da desmaterialização, né, na morte daqueles animais. Então deixavam ali o seu sangue, deixavam ali a sua vestimenta corpórea, né, e com isso demonstravam ou passavam a ideia da expiação que lançavam sobre os animais, ao mesmo tempo em que eles rogavam o perdão e a reconciliação com Deus, uma prefiguração, um simbolismo do futuro Cordeiro de Deus que se ofereceria em sacrifício, né? Ao fazerem isso, estavam levando assim aquele animal que já estava quase morrendo, que estava lá com uma perna amputada, que estava lá cego das vistas, né? Aquele animal, vamos dizer assim, para aquele que era produtor, estava imprestável para comercialização. E às vezes não estava dando sequer nenhum benefício para o seu. O que ele fazia? Ele desfazia daquilo. Desfazia, né, do animal, que era propriedade dele, e entregava no templo. Então, não serve para ninguém, vai para o templo. E aqui a queixa que o profeta traz, a queixa de Deus, não é porque Deus estava preocupado com o animal estar nesse estado, estar nessa condição. Nem porque Deus estava desejando animais mortos para que ele fosse cultuado, para que ele fosse adorado. É a mesma premissa que nós vimos nas semanas anteriores, quando fala da prioridade ser Deus. A prioridade ser o templo era o símbolo. A prioridade de Deus receber as melhores coisas e não as coisas desprezadas é o símbolo também. Do quê? Daquilo que Jesus disse, nós repetimos aqui nas outras semanas. Primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas. Não observar isso era motivo de queixa de Deus através do profeta Malaquias. Como citamos aqui a primeira referência que nós coletamos, capítulo 1 de Malaquias, o 6º verso. Aqui é mais uma vez Deus dando um puxão de orelha no povo de Israel, e seguramente esse puxão de orelha pode ser adotado por todos nós aqui no século 21. Deus está falando assim através do profeta Malaquias. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? No sentido de reverência, no sentido de respeito? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aqui ele chama a atenção primeiro do sacerdócio, naturalmente, por serem os responsáveis pelo ensino religioso do povo de Israel. Mas se estende a todos, absolutamente todos os questionamentos de Deus. Ora, se o filho honra o seu pai, ou deve honrá-lo, se o servo deve honrar o seu senhor, e eu sou pai, eu sou o Senhor dos Exércitos, onde está o respeito e a reverência que vocês devem a mim? Lembrando que há uma situação que se repete também em todos os profetas, que está lá desde Moisés, que é a questão da idolatria. Né? Para trazer esse gancho, para a gente começar a fazer então as nossas reflexões a respeito disso, eu quero chamar o Ângelo primeiro. Ângelo, primeiro, boa noite, né? Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso estudo do NEP na noite de hoje.
Boa noite, Emerson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham pelo NEP, Ver de Jesus. Emerson, eu tinha até comentado com a Mariana que quando você colocou esse tema para a gente estudar, né, começar a fazer as nossas reflexões, a verdadeira adoração, eu ainda não tinha aberto o meu celular, porque você manda pelo Zap, né? E como de costume, eu tenho a Bíblia, né, o Novo Testamento, aqui em cima da minha mesa de estudo. E no domingo, ontem de manhã, eu peguei e abri no Salmo 134, Louvor ao Deus vivo. Eu não sabia ainda qual era o tema. Fui ler. E aqui no 15º item está assim: os ídolos dos pagãos não são mais do que prata e ouro, são obras das mãos humanas. Aí eu abro o Zap e vejo lá que você deu como tema a verdadeira adoração. Né? Olha, é muito interessante isso, porque isso faz a gente buscar mais, mais e mais, né? E aí também a gente encontra em Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do gominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, olha que interessante, Emerson. Então, a gente pensa só no material, né? Quando a gente vai fazer essa adoração, vai fazer, vamos dizer, vamos entregar alguma coisa a Deus, a gente pensa no material e a gente esquece daquilo que é do Espírito, né? Então, como é que a gente pode não desprezar o nome de Deus? Primeira coisa é amar ao próximo como a nós mesmos, como está lá. Jesus deixou para nós. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, porque eu falo isso, Emerson, porque muitas vezes eu faço assim, ó, olha, isso aqui é muito importante para mim, mas se Deus me conceder tal coisa, eu renuncio isso por essa coisa que Ele vai me conceder. Ou seja, eu estou trocando com Deus. Se Deus me fizer isso, eu faço aquilo. O que é pior, eu primeiro espero o feitio do Deus, né, o que Deus faz para mim, para depois eu pagá-lo. Não é assim, mais ou menos? Então é isso aí. Se o filho honra o pai e o servo o seu senhor, se o seu pai, onde está a minha honra? Como é que a gente está honrando a Deus? Né? Como é que a gente honra a Ele? Se eu sou seu senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Quantas vezes nós que não somos sacerdotes, somos estudiosos da doutrina espírita, vamos colocar assim, desprezamos o nome de Deus. Achamos que tem tantas outras coisas mais importantes do que a caridade, do que a justiça, do que o perdão. E a gente precisa entender que isso, né, é que nós temos que adorar a Deus, praticando isso, não esquecendo da matéria, mas praticando bem acima de tudo. Muito bom, Ângelo, muito boa contextualização. Eu fico contente, né, que antes mesmo de chegar nas referências, tenham dado uma sopradinha assim, para o Ângelo e buscar no Salmo a referência e trazer aqui para a gente, para enriquecer o nosso estudo. E é bem isso, né, gente? A gente vai se conectando em pensamento, né? E quanto mais vamos adotando essas conexões, elas vão contribuindo também para o nosso aprendizado, né? Mais um exemplo para isso também, né, gente? Deixando aqui, ó, a Débora Gabriel está perguntando para a gente sobre a Bíblia que nós estamos usando, né? Aquela que nós usamos aqui para acompanhar os estudos. Olha, eu faço uso da Bíblia de João Ferreira de Almeida, mas assim, gente, de boa, independente de Bíblia, tá? Vocês podem usar de João Ferreira de Almeida, pode usar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, do Padre Mato Soares, fiquem à vontade. A questão da doutrina espírita é que nunca vai ser brigar em cima de texto, em cima da letra. Nós procuramos sempre quebrar a casca, extrair o fruto do ensinamento à luz do Evangelho de Jesus, né? Sempre tendo Jesus como norte para a nossa interpretação, né? Complementado naturalmente pelo olhar que expande tudo isso que vem
no nosso entendimento, na nossa interpretação, através da doutrina espírita, tá? Então, a Bíblia que você tiver em mãos, Débora, fique à vontade para abrir e acompanhar com a gente aqui a partir do livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, né? Mariana, antes de chamar, vou deixar aqui mais um gancho por tudo isso que nós estamos falando aqui, que é chamar a doutrina espírita, é chamar o codificador Allan Kardec, é abrir o livro dos Espíritos, né? E tratar de uma das leis, aliás, a primeira, eu tenho segurança aqui que Kardec, como bom pedagogo, não à toa, deixou, dentre as leis naturais, a primeira ser a lei de adoração. Porque se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a natural pergunta é, como é que eu faço isso? Ele vem na lei natural, lei divina, leis morais, no livro dos Espíritos, e Kardec abre esse estudo para a gente com lei de adoração, né? Questão de número 653, tratando sobre a adoração exterior, Kardec está questionando os espíritos instrutores assim. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A resposta é a seguinte: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que o Senhor vos observa. Vem na sequência sobre pergunta. Kardec de novo, mas a adoração exterior é útil? Olha a resposta dos benfeitores. Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão exemplo, antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. É para pensar, né, Mariana? Boa noite, seja bem-vinda e traga os seus comentários com a gente aqui no Estudo do NEP, Mariana. Boa noite, Emerson, boa noite, Ângelo, boa noite a todos que estão nos ouvindo, o pessoal que está chegando nos acompanhando nos estudos. Deus, eu vou pegar o gancho aqui, né, da primeira lição com a segunda, né, lembrando o seguinte, você falou assim, a adoração da parte de manifestação exterior. Eu vou trazer a primeira questão dessa lição da lei de adoração, que pergunta aqui a finalidade da adoração. Em que consiste a adoração? Em que consiste adorar a Deus? A questão 649. Consiste em elevar o pensamento a Ele. Então, já vamos partir dessa premissa. Consiste em elevar o pensamento a Deus. Então, assim, é pela adoração que o homem aproxima sua alma de Deus. Então, a sua manifestação, o modo que ele se manifesta, é algo tão íntimo, é algo tão individual, que cada pessoa tem o seu, mas desde que seja com sinceridade. Lógico que, como nós ainda viemos de culturas, né, nós trazemos isso dentro de nós, somos ainda materialistas, há uma necessidade da gente ter a nossa exposição, o ato de nós nos encolhermos, o ato, muitas vezes, a pessoa até juntar as mãos, porque para mostrar que tem a oração, desde que seja sincero esses atos, ou ajoelhar, ou estar em um templo, não importa, desde que seja sincero, desde que se conecte esse pensamento a Deus, nós já estamos fazendo adoração. E quando Deus, né, lá nas leis mosaicas, né, se coloca, né, aquela série de exigências, né, de fazer as suas, dentro da expiação, né, que, como diz aqui na mensagem, né, de Malaquias, né, que Deus estava chateado, vamos dizer assim, né, bravo, porque eles estavam dando o que era praticamente, né, fazendo sacrifício de animais que não eram os perfeitos, e sim aqueles que não estavam em condições nem para comercializar, então foi a sobra. Eu trago aqui aquela lição também que não é muito diferente do óbolo da viúva, que está lá no Evangelho de Lucas, né? Eu trouxe aqui a lição de Lucas 21, que fala exatamente isso. Jesus estava ali perto do templo, né, vendo os ricos, né, as pessoas fazendo suas doações, e vem uma senhorinha, ela te coloca 2 moedinhas. E aí Jesus faz a pergunta, quem deu mais, né? E aí uns dizem, foi o primeiro, foi o segundo, né? E aí, no caso,
né? Acho que foi aqui no Evangelho de Lucas não fala quem colocou, mas um dos discípulos disse, foi a viúva, porque aí Jesus fala, foi ela, por quê? Porque ela deu o que lhe faltava, ou seja, ela deu de coração, mesmo sendo aquelas 2 moedinhas, né? Diferente dos outros que estavam dando aquilo que era supérfluo, né? E aí vem assim aquela lição, vamos linkar todas essas lições para o nosso dia a dia. Quando nós fazemos o bem para alguém, nós estamos doando um pouco de si para o outro, ou nós estamos só dando aquilo que nos sobra? E eu não falo só da caridade material, lógico, a caridade material é importante sempre, mas não é exclusivamente ela. Será que eu estou dando o meu tempo? Será que eu estou dando a disposição? Eu só estou conversando com a pessoa está desabafando, eu, e eu com a cabeça lá em outro lugar. Eu estou ali presente, realmente querendo ajudar aquela pessoa? Ou eu fico fazendo conversas evasivas para ver se a pessoa vai embora logo? Será que não são essas 2 moedinhas? Será que eu não estou dando, muitas vezes, em sacrifício, o que está não tendo boa qualidade? Qual é a qualidade da caridade que eu faço? É essa qualidade, porque a questão não é quantidade, é qualidade. E quando você faz a caridade com qualidade, de certo modo, você está se conectando a Deus. De certo modo, você está realizando a adoração. Então, veio esse link e veio também essa lição de Jesus, Emerson. Legal, Mariana, muito bem lembrado, sim. Você me permite, trazido aqui para a gente. Mariana? Sim, Ângelo. Sim, Ângelo. Você falou da caridade material, né, da doação, né? As casas espíritas, elas têm essa prática, né, de fazer a doação, cestas básicas, né, e pedir para os frequentadores, né? E é sempre o mesmo recado, né? Olha, a pasta de dente que você for doar é da mesma marca que você usa, tá? O sabonete que você for doar é da mesma marca que você usa, né? Não é para ir lá e pegar o mais baratinho e doar, né? Então, é mais ou menos por aí, né, Mariana, que você estava falando. E outro trecho que me vem na cabeça é quando a pessoa vai procurar aquela doação moral, né, aquele apoio que você vai dar para ela. Para a gente, como a Mariana falou, né, rapidinho, falar, lê tal parte do Evangelho segundo o Espiritismo que você vai entender. Pronto, está terminado aí, né? E não é bem por aí, não, né? Vocês estão trazendo para o contexto aqui, que a gente veja, né? Nós estamos olhando lá os 500 anos, 400 anos antes de Jesus, e a queixa de Deus através do profeta Malaquias estava trazendo sobras, restos, né? Aquilo que era desprezado por eles. É que hoje eu trouxe o exemplo da pasta de dente, né? Quer dizer, só contextualizar, a gente está fazendo a mesma coisa ainda, dando qualquer coisa para o outro, né? Para dizer que nós estamos fazendo bem, estamos fazendo alguma coisa de positivo. Não deixa de ser, no sentido da contribuição material, está chegando na pessoa, vai ser útil. Mas volto a questionar, gente. Aqui esse questionamento é para todos nós. Verdadeira adoração tem a ver com a forma que eu lido, qual tem sido o meu relacionamento com Deus, que é um relacionamento de via dupla, né? Com Deus e como se estende ao próximo. Né? Porque não dá para falar que eu tenho um relacionamento com Deus e virar as costas para o outro. Né? Da mesma forma, eu não posso dizer, não, mas eu amo a Deus no outro. Mas que Deus é esse, né, com o qual você não se relaciona e se preocupa apenas e tão somente com o outro? Seria apenas e tão somente, gente, filantropia. Isso tem de monte por aí, filantropia. A verdadeira caridade traz essa conexão dupla de Deus com o próximo, do próximo e com Deus. Né? E aí se cumpre verdadeiramente o mandamento que nos é trazido através de Jesus, relembrando também o Antigo Testamento, né, quando ele traz de Levítico e Deuteronômio esse resumo da lei e dos profetas para a gente. Muito bem, gente, vamos dar sequência aqui dentro do livro do profeta Malaquias, para compreender, já alcançando o segundo capítulo, né, que ali nesse segundo capítulo, dentro desse contexto, Deus está ali definindo, através do profeta Malaquias, a função dos sacerdotes. Eu volto à questão dos sacerdotes para a gente entender qual era a finalidade, e permanece sendo essa finalidade, né? O Ângelo já comentou com acerto aqui, nós não somos sacerdotes,
mas sobre o ponto de vista daquilo que Pedro vai escrever na sua carta também, em que ele trata do sacerdócio universal do cristão, sobre o aspecto que nós recebemos um ensino e somos responsáveis por aplicá-lo em nossa vida, dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, junto com os nossos familiares, e, portanto, o sacerdócio, no sentido de intermediação da mensagem, é de todos nós. Né? Então, no livro do profeta Malaquias, vai haver, assim, uma definição dessa função do sacerdócio, que basicamente está falando do ensino da palavra e da guarda do ensino. Ensinar a palavra e, ao mesmo tempo, ser guardião dela, ter o devido zelo por esse ensinamento, não deixar que elementos estranhos se infiltrem e desviem a finalidade da mensagem. E nesse mesmo entendimento, que ele vai tratar dentro do segundo capítulo, entre os versos 1 a 9, ele vai tratar sobre essa questão do sacerdócio, e depois de 10 a 17, eu estou falando de uma maneira ampla, do segundo capítulo do profeta Malaquias, ele vai falar sobre a quebra dessa aliança, da aliança com Deus, por meio da mistura desses elementos politeístas, da crença de vários deuses, né? Que havia, que eles já, desde lá da escravidão dos 430 anos no Egito, olha, Moisés já estava penando para tirar isso deles. Nós estamos aqui, gente, afastados mais de 1 milênio dessa conversa, e já estamos em Malaquias, 400 anos antes de Jesus, e Malaquias está mais uma vez brigando com essas questões da infiltração politeísta, da infiltração idólatra entre os hebreus, prejudicando a verdadeira adoração na relação com Deus único. Né? Então, eu chego aqui no século XXI e olho para determinadas práticas nossas. O Ângelo, mais uma vez, trouxe aqui para a gente a questão da barganha, dessa troca infantilizada que nós fazemos com Deus, procurando comprar bênçãos. Não é diferente, gente. A gente olha para o século XVI, o que ocasionou, em grande parte, a reforma protestante, a indignação de Martinho Lutero foi o quê? Venda de indulgências, de benefícios para que as pessoas fossem para o céu, ou fossem retiradas do purgatório. Nós chegamos aqui no século XXI, tem gente vendendo produtos, e destinando isso, ou fazendo conexão disso com salvação. Percebemos, portanto, que desde que olhemos para a história da forma adequada, da forma correta, nós vamos entender que a mensagem é a mesma, e nós temos insistido em nos desviar dela e procurar caminhos mais fáceis, caminhos da porta larga, como diria Jesus, quando numa fórmula mágica que não seja o aperfeiçoamento de nós mesmos e a devida comunhão, conexão com Deus. Isso se dá através da adoração. Por isso, o nosso tema da noite de hoje, olhando para o livro do profeta Malaquias, conectando com Jesus e com a doutrina espírita, é a verdadeira adoração. Malaquias, capítulo 2, verso 8, é a nossa próxima referência. E no verso 8, vai lá de novo o profeta, em nome de Deus, dizer o seguinte: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que quando está aqui tratando sobre a tribo de Levi, ele está falando diretamente aos sacerdotes, dizendo que, portanto, estes tinham se desviado do caminho e feito muitos tropeçarem na lei. E eu fico aqui refletindo, Ângelo, essa questão da responsabilidade do ensino. Isso deveria ser levado muito mais a sério por nós, né? Mesmo quando nós vamos para um estudo, como esse que nós estamos fazendo aqui, a responsabilidade é gigantesca, nós não sabemos até onde vai essa mensagem, até quem vai chegar, em que condições vai chegar, e que isso pode promover uma mudança, pode promover algo em benefício da pessoa, ou em malefício, a gente começar a falar aqui um monte de bobagem que venha prejudicar o entendimento da pessoa. E muitas vezes, ao invés de aproximá-la de Deus, nós podemos afastá-la. Essa queixa está lá no livro do profeta Malaquias, e entendo, deve ter a devida atenção nossa nos dias de hoje. Ângelo. Porque
a gente tem que entender, né, Emerson, que muitas vezes a pessoa que está do outro lado, né, da comunicação, com quem falamos, a mensagem pode chegar completamente diferente daquilo que ela imagina ser, né? E isso pode gerar uma confusão, né, na cabeça da pessoa, e ela, como você disse aí, em vez de ser benéfica, passa a ser maléfica, né? Não fica uma coisa boa, assim, um entendimento bom, vamos dizer assim, né? É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, né? Os bons espíritas, qual o procedimento dos bons espíritas, como é que nós devemos proceder. E principalmente nós, né, Emerson, que nos propusemos a fazer um grupo de estudo, a ter um grupo de estudo online, para aqueles que pretendem conhecer um pouco mais da doutrina, e também está mostrando a eles que o espírita também acompanha o Evangelho do Cristo, né? Nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento, nós acompanhamos, nós damos a interpretação que os Espíritos deixaram para nós através do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente vai aprendendo isso aí, né? Com os Espíritos. Por que a gente vai aprendendo? Porque eles estiveram aqui antes de nós. Eles já passaram por isso. Então, estão nos ensinando. Então, para a gente não desviar esse caminho, é seguir o Evangelho do Cristo. Simples. Né? É algo simples, mas muito dificultoso para nós. Né? Veja bem, é simples, mas muito dificultoso para nós. Então, para a gente não tropeçar nessa lei que nos foi deixada, que nos foi trazida. Então, quando Malaquias nos diz aqui, a lei corrompeste a aliança de Levi, ou seja, corrompeu a aliança com todo mundo. Então, quando a gente passar a entender as lições do Cristo, passar a entender as mensagens dos profetas, passar a entender tudo aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira racional e consciente, nós vamos estar começando a entender os desígnios de Deus. Reflexões permanentes, né, Ângelo, para todos nós, realmente, que temos responsabilidade de aprender para poder transmitir, né? Porque esse é o processo, né? Nós não sabemos isso de cor e salteado, temos que nos dedicar ao estudo, temos que estudar. Ao estudar, nós entendemos o quanto nós precisamos também nos desenvolver, trazer esse ensinamento para a nossa vida, o quanto nós também, quando olhamos para a lição, compreendemos sobre as nossas próprias imperfeições, e vamos compartilhar isso publicamente, né? Que é o que estamos fazendo aqui no ensino. Então, nesse aspecto, estamos todos nessa mesma aliança, né? O que Deus nos pede aqui no livro do profeta Malaquias é para não corromper essa aliança com más intenções, colocando interesses pessoais acima dos ensinos que vêm do alto. Isso vale em toda parte, em todas as religiões, né? Nós estamos olhando naturalmente para o nosso quintal, é do nosso quintal que nós temos que falar, né? Então, olhando para a responsabilidade, sobretudo, do espírita, não é pouca coisa, porque nós recebemos muito, gente, muito. Você ter a compreensão já da unidade dessa revelação, saber que eu estou olhando para o livro do profeta Malaquias, e não é diferente do que o que Jesus nos disse, e que não é diferente daquilo que os benfeitores espirituais estão dizendo na codificação, e reiteradas vezes vem falar para a gente. Eu olho para tudo isso, aprendo essas lições, aprendo na mente, mas ao fazer, ao ir para a prática, né, eu tomo um caminho totalmente desvirtuado, totalmente diferente disso. Por má intenção, isso é sério. Isso é muito sério. Né? Então, esse chamado de atenção. Sim, Ângelo? Em 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14, capítulo 9, versículo 13 a 14, está lá assim, ó, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam o Evangelho. Olha que responsabilidade. Sim, é isso, gente. Aqui nós jamais vamos pregar nenhuma ideia de que temos que ser santos
perfeitos e irrepreensíveis agora. Isso seria legalismo, né? E impraticável. O fato é que eu devo olhar para a minha vida, fazer contínuo exame de consciência, arrepender-me dos meus equívocos e procurar, tantas e quantas vezes forem necessárias, me reerguer com base naquilo que vem do alto, não naquilo que está na minha cabeça imperfeita. Então, trazendo todo esse contexto, Mariana, aqui desse segundo capítulo do profeta Malaquias, né? Nós estamos vendo aqui o puxão de orelha que parte do sacerdócio e chega a todos nós de uma forma geral, né? Nesse sentido de intermediar a mensagem, intermediar o ensino e guardá-lo, né? Guardá-lo conosco. Na primeira parte nós falamos sobre a questão do culto exterior. Você trouxe um pouco antes a ideia do pensamento do significado de adoração, né? E nós vamos ver que a questão do culto exterior, no entanto, ela está bem presente no livro do profeta Malaquias, no sentido de que ele está dando um recado geral para o povo de Israel, né? Pelo descontentamento daquilo que ele está vendo, daquilo que o culto exterior que eles estão oferecendo é um culto que desagrada a Deus, por tudo aquilo que está sendo demonstrado aqui na nossa exposição, né? E aí, dentro do Livro dos Espíritos, mais uma vez, a questão 656, depois de lá no 653, né, os benfeitores já terem deixado muito claro de que não é um mau culto exterior, a questão é ou não é simulação? A preocupação deles, e nos alerta para isso, é assim, seja sincero. Independente qual é a sua forma de cultuar, aquilo que nós não vamos tratar, gente, é em forma de adoração, desde que, é claro, estejamos falando de um Deus único. Que esse é o nosso entendimento, né? Dentro da linha daquilo que nos foi trazido pelas revelações, de um Deus único. Agora, a tua forma de adorar, nós não vamos tocar, por respeito à tua própria liberdade religiosa. Eu sei que tem pessoas que estão aqui assistindo que não são espíritas, que têm outras formas de cultuar, e nós não vamos entrar no mérito dessa questão. A questão central aqui é de coração? É sincero? Não é simulação? E aí vem a questão 656, de O Livro dos Espíritos, e dentro mesma sequência de ensino aqui da lei de adoração, tratando sobre a adoração exterior, Kardec vai questionar. A adoração coletiva, nós aqui juntos, né? Quanto mais melhor, seria isso? A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Olha a abordagem dos benfeitores a essa pergunta de Kardec. Respondem eles. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamar para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Aí volta aquela questão que você abordou, gostaria que você fizesse aí um fecho para a gente, Mariana, em cima dessas questões. Só complementando, né, dentro dessa lição que nós tivemos, tem um capítulo no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Qual que é a mensagem central? A gente tomar cuidado, não só daquele que está adorando a Deus, mas a lição também que Malaquias fala, aqueles que falam, né, que em nome de Deus, em nome dos bons espíritos, aqueles que têm a responsabilidade de passar a mensagem, né, sendo o mais fidedigno possível, né, sem interferência de achismos, opiniões pessoais. O que é assim a mensagem central? Nós devemos tomar cuidado com a hipocrisia, não sermos hipócritas. Ou seja, falar uma coisa, pregar, né, dizer eu sou bom, eu adoro, só que no fundo do coração eu faço outra coisa totalmente diferente. Não que a gente não vai errar, não que nós não somos seres humanos, não que nós somos perfeitos, estamos longe ainda da perfeição, então eu quero deixar bem claro isso.
Só que qual é o meu esforço para se manter dentro das leis? Qual é o meu esforço para realmente adorar a Deus da forma mais sensível possível? E qual é o meu esforço para ser o mais fidedigno à palavra de Deus e para poder passá-la em frente? Porque todo mundo acha que é só aqueles que estão aqui na frente. Lógico, a responsabilidade que nós foi acabado de dizer, você acabou de falar, Emerson. Tem outras pessoas, até de outros estados aqui, recebendo essa mensagem. Então, algo que eu falo de forma equivocada, quantas pessoas que podem passar para frente essa mensagem equivocada, né? Então, olha a responsabilidade. Mas também é uma responsabilidade muito grande quando eu chego para um amigo e converso, e às vezes eu quero tirar proveito disso. Então, nós devemos tomar cuidado, termos responsabilidade com aquilo que nós falamos, ter responsabilidade da forma que nós adoramos, consciente, sim, que nós somos seres humanos, nós erramos, nós não somos perfeitos, mas qual é a minha força de vontade para ser o mais assertivo possível? Qual é o meu esforço para ser o mais dedicado possível? Vamos dizer assim, lembrando que nós estamos um pouco longe da perfeição, tá? Quando a gente com condição de humano. Mas a lição principal, assim, foco, é para nós tomarmos cuidado, assim, que não sermos hipócritas. O que é? A pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Porque podemos até para a sociedade disfarçar muito bem, mas para Deus e para a nossa consciência a gente não disfarça. Para Deus a gente não disfarça. É essa lição que eu tirei aqui da forma mais sucinta que possível, Emerson. Legal, Mariana. De fato, né? Você vai pegar o Ângelo já trouxe um salmo aqui para gente. Você falando isso, eu lembrei de um outro salmo aqui em que Davi pede para que Deus revele a ele os seus pecados ocultos, né? Quer dizer, os seus desvios ocultos, aquele que nem sequer ele sabe, mas Deus sabe. Fala, Deus me mostra, né? Me mostra naquilo que eu estou errando e nem eu ainda, nem para mim caiu a ficha, né? Então isso é uma necessidade nossa, assim. Às vezes a gente acha que não está errando e está errando, né? E precisa da iluminação para isso. Sim, Ângelo? Eu pegando os ganchos. Hoje eu estou pegando muito gancho, hein, Emerson? É porque, falando aí, né, reunidos pela comunhão de pensamento e dos sentimentos, tem mais força, né, os homens para atrair os bons espíritos. Isso me levou no evangelho no lar. Muitas vezes nós falamos, hoje eu não vou fazer o evangelho no lar porque eu estou sozinho. Né? Estou sozinho. Né? Mas olha o que ele fala aqui. Não creiais todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, se nós estivermos sozinhos em casa, podemos fazer o evangelho no lar, sim. Nós, sozinhos. Né? Então, vamos adorar a Deus sozinhos também. Isso aí, Ângelo. Solta esse gancho e passa o gancho para cá, porque você falou algo importante. A Mariana também quer comentar. Também tem na questão da prece, também quando você faz o estudo da prece, né, fala assim sobre a força da prece coletiva, né, então não deixa de ser uma adoração a Deus, né, e é um ensino também muito grande que diz lá o seguinte: se todos estão focados com o mesmo objetivo, é como se fossem vários focos de luzes que se unem, então formam um foco maior, então o alcance é maior. No entanto, mas desde que todos estejam com os mesmos princípios, com o mesmo foco, porque se todos estiverem cada um pensando num foco diferente, não vai ter o mesmo valor. Então, isso também segue para a gente ver como é que tudo se complementa, na verdade. Nós lemos partes separadas, mas tudo se complementa. Olha, na prece, na adoração. Então, eu esqueci de falar nesse contexto da prece também. Sim, bem lembrado, Mariana. E, de fato, é isso, né? Nós vimos aqui a questão da comunhão de pensamentos, quando se trata do coletivo, né? É lógico que se eu tenho diversas, centenas, milhares de pessoas reunidas em comunhão de pensamentos, dentro do princípio que a gente aprende na doutrina espírita, da própria ação fluídica, é claro que a potencialização da ação fluídica vai ser muito mais intensa, mas desde que esteja este princípio, que é o mesmo princípio do 2 ou mais reunidos em meu nome, que Jesus vai ensinar para a gente, né? Então, de repente, eu vou ter 2, não vou ter 20 mil, né? Mas se aqueles 2 têm a devida comunhão e nos 20 mil não,
nós vamos ter nos dois uma potencialização que os 20 mil não têm, né? Mas a adoração coletiva, nesse aspecto, quando se está em comunhão de pensamento, claro, deve sempre ser incentivada. E é por isso que nós falamos do estar na casa espírita, do participar das atividades, do assistir à palestra pública, de dar a devida atenção para a mensagem que está sendo dita, está sendo transmitida, não ficar simplesmente sentadinho lá esperando o momento do passe, e às vezes, né, está sentado lá insatisfeito, esperando acabar o quanto antes, e não percebe que na mensagem nós já estamos recebendo muito, se eu estiver em comunhão, se eu estiver conectado àquilo que está chegando através da mensagem. Isso vai ser complementado depois do tratamento fluido magnético pelo passe. Às vezes nós deixamos tudo isso de lado, simplesmente para ritualizar situações. Exatamente contra isso que o profeta Malaquias está falando lá, sobre esse esfriamento da fé e sobre essa questão de tornar algo mecânico, né? A ação simplesmente o cumprimento de deveres religiosos. É disso que nós devemos nos afastar. É por isso que a verdadeira adoração tem tudo a ver com sentimento, gente. Eu abri o livro do profeta Malaquias, né? E Deus está tendo assim uma espécie de comentário ali com o povo, falando com o povo, né? Tendo, como que se diz no popular, uma DR, né? Está tendo uma DR com o povo de Israel. É isso que está acontecendo ali no início do livro do profeta Malaquias, né? Eles estão falando sobre o amor entre eles, né? E quando questiona a respeito disso, nós percebemos o quanto às vezes a gente se afasta quando pensamos que a questão da adoração é apenas eu crer. Eu creio que existe um só Deus, né? Tiago vai escrever sobre isso na sua carta, e vai dizer isso, os demônios também creem, por isso tremem. Eles sabem que tem um só Deus. A grande questão é a seguinte: este Deus participa da minha vida ou não? Eu tenho relacionamento com ele? Porque a figuração que nós vamos encontrar frequentemente nos profetas e que Jesus vai resgatar em muitas das suas parábolas é uma relação de casamento. E quem fala em casamento deve falar, ou pelo menos deveria falar, em fidelidade e em comunhão. E essa é a conversa no profeta Malaquias, de Deus com o seu povo, estendendo esse seu povo para os dias de hoje a toda a humanidade, aqueles que de fato se voltam em sinceridade para esse Deus. E aí foi essa também a conversa de Jesus, né? Nós não deixamos aqui como uma citação imediata, mas ela sempre passa pela nossa mente, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Foi esse o núcleo da conversa de Jesus com ela. E as dúvidas delas todas geravam a respeito disso. Ela está preocupada com a forma, né? De que forma devemos adorar? No templo, no monte? Jesus fala, para. Nem no templo, nem no monte. Os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura de Jesus. O Pai procura esse tipo de adorador, que faz o quê? Adora a Deus em espírito e verdade. Quer dizer, com a entrega da sua alma, com a entrega do seu entendimento, nessa busca sincera de que nós estamos falando. É a adoração que vem do sentimento. São estes os adoradores que o Pai procura. Essa é a lição que acredito que nós devemos dar ênfase, né, na noite de hoje, quando falamos sobre essa verdadeira adoração, né? Na sequência aqui do nosso estudo, nós tem anúncios que podem parecer se confundir, mas são diferentes, porque são momentos históricos diferentes. 2 anúncios, portanto, envolvendo um mesmo personagem. Nós temos, então, aqui, no 3º capítulo, o povo nessa continuidade da conversa, né, como eu disse aqui na brincadeira, uma brincadeira séria, né, nessa DR com Deus, né, o povo está querendo saber de Deus pedindo mesmo para Deus purificação. Já que eles, né, estão entendendo que estão em erro, que o culto, a adoração deles não está sendo adequada, não está sendo correta, não está sendo verdadeira, está sendo falsa, de que forma, então, eles seriam purificados dessa condição? Para que encontrassem nisso, então, o juízo e a justiça, começando por Israel. E Deus, então, anuncia para eles o envio
do profeta Elias. Só lembrando aqui que a época de Malaquias é uma época posterior à que viveu o profeta Elias no Antigo Testamento. Está afastado aí pelo menos uns 200 anos. Quer dizer, o profeta Elias não estava mais entre eles. E há esse anúncio sobre o retorno do profeta Elias no livro de Malaquias, inicialmente nesse terceiro capítulo. Citando aqui, Mariana projetando para a gente, capítulo 3, indo ao texto, então, o profeta está anunciando assim: Eis que eu envio o meu anjo. Malaquias 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Eis que envio, primeiro, o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Há duas questões aqui que devem ser abordadas pela gente. O uso da palavra anjo aqui, gente, é totalmente diferente daquilo que depois nós fizemos no Ocidente, né? O anjo aqui significa mensageiro, aquele que leva a mensagem, né? Então, primeiro está falando da vinda de um anjo, de um mensageiro, que vai preparar os caminhos para a vida de um outro anjo, de um outro mensageiro, que é chamado aqui de anjo do concerto, o anjo da aliança. Quem são esses dois personagens? Essa resposta está, lembrando que o profeta Malaquias encerra o Antigo Testamento, está quando abrimos o Novo Testamento. Porque é fato de que esse milênio fechado em Israel, o reencarne de vários profetas, diversos profetas, né? Depois, aqui nós estamos 400 anos antes de Jesus, esse período entre profeta Malaquias até a abertura do Novo Testamento, com a vinda de João Batista, é o período que eles chamam de intertestamentário, em que há naturalmente o trabalho dos sábios de Israel para trazer aí a Torá escrita, os textos escritos para a gente, então não fique inativo nesse aspecto, mas não há o levantamento de nenhum outro profeta, como esses antigos profetas, no anúncio da mensagem. Quem vai resgatar essa tradição é João Batista. Ele volta, e a característica de João Batista, a gente poderia perfeitamente encaixar em qualquer um dos antigos profetas do Velho Testamento. Qualquer um. João Batista poderia ser um deles. E o que diz a profecia de Malaquias é que de fato é. Esse anjo que prepara o caminho para a vinda do Messias, esse mensageiro, é João Batista. E João Batista, isso nós aprendemos na doutrina espírita também, isso está claramente exposto para a gente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, no 4º capítulo, quando vai tratar sobre ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, nos explicando e detalhando para a gente a lei dos renascimentos, as reencarnações, nos é dito, portanto, que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Portanto, quando anuncia a vinda do profeta Elias, nesse primeiro momento, para preparar o caminho para a vinda do Messias, o caminho para a vinda de Jesus, esse retorno na pessoa de João Batista. Né? Ângelo, quer comentar algo a respeito? Fica à vontade. Então, Emerson, você falou da vinda de Jesus, né? Jesus esteve aqui entre nós há 2020 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, ou não. E ainda hoje a gente fica esperando a volta de Jesus. Né? Já estiveram entre nós tantos, né? Tantos anjos enviados do Senhor, né? Como você mesmo disse, quando ele fala aqui, né? Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais e filhos. E lá no item 1 ele fala, eis que envio o meu mensageiro, envio o meu anjo que preparará o caminho.
para a vinda do Mestre. Então, vieram tantos preparando o caminho do Mestre, quando o Mestre chegou, nós ainda estávamos engatinhando. Aí o Mestre nos fez levantar e aprender um pouco mais. Hoje nós esperamos a vinda do Mestre, de Jesus. Mas aí eu vou deixar uma questão. Para Jesus vir, não teriam que vir os profetas antes? Novamente? Fica a pergunta, né, Ângelo? Será que a pedagogia mudou, né? Nós percebemos que tem um roteiro, né? Mas tem um roteiro traçado, muito bem ensaiado por Deus aí ao longo dos séculos, né? E que, como a gente é teimoso, né? Ele repete esse roteiro até que a gente desperte, né? Então, esse primeiro anúncio aqui, no terceiro capítulo, nós vamos perceber isso, né? O batista vem do batismo. O batismo era aquele simbolismo exatamente do arrependimento e da purificação para uma nova vida, né? Esse é o sentido real do batismo, bapto, de mergulho, né? Esse mergulho da consciência, né? Para que haja despertamento, e no despertamento eu busque uma nova vida, né? Eu busco nascer de novo também nesse sentido, também nesse aspecto de mudança da minha mente, do meu comportamento, do meu jeito de ser, do meu jeito de me relacionar com as pessoas. Nós vemos, então, João, quando vem, ele prega o batismo, chamado batismo da água, o batismo do Espírito e o batismo do fogo. Quando se fala, por exemplo, da água, fica claro para a gente, havia já ritos de purificação entre o povo hebreu a respeito disso, né? O símbolo da própria água nesse sentido da purificação. Agora, quando falamos do batismo do Espírito, tem aquela figuração que Jesus mesmo vai utilizar, de recolher o trigo no celeiro. Jesus vem e recolhe o trigo no celeiro. Esse é o aspecto da salvação, né? Da libertação, de nos trazer para essa nova condição de despertamento espiritual. Mas tem o chamado batismo do fogo, que às vezes nós vemos algumas pessoas equivocadamente evocando o tal do batismo do fogo, mas no contexto lá hebraico, o batismo do fogo significava julgamento e condenação. Era a parte de queimar a palha. O batismo do Espírito é recolher o trigo no celeiro. O batismo do fogo era queimar a palha do trigo. Julgamento e juízo. E condenação, né? Então, cuidado quando a gente evoca batismo do fogo por aí, tá? Significa muito mais relacionado à questão das duras provas e expiações a que todos nós estamos submetidos. A diferença é que no batismo do Espírito, eu estou debaixo da ação, da influência, do acolhimento e do direcionamento espiritual do alto. Essa conexão, essa comunhão que nós falamos no sentido aqui da verdadeira adoração. No batismo do fogo, não. Eu estou abandonado à minha própria vontade, aos meus próprios instintos, aos meus próprios pensamentos, e é claro que a estrada aí é bem mais dolorosa. Mariana, seus comentários? Trazendo a lição do batismo, sempre tem aqueles que questionam, né? Que nem é um rito dentro da casa espírita, não há esse rito, né? Para quem não sabe, então acho que é interessante já esclarecer, porque a gente parte do princípio de que o batismo, né, se inicia em hoje você ser melhor que ontem e amanhã você ser melhor que hoje, ou seja, essa transformação, essa mudança, ela tem que ser constante. Ela é diária, mas a gente fala muito, né, que não deixa de ser uma forma de batismo, porque a gente fala muito na reforma íntima, né, que é a mudança, que é o quanto você está comprometido em realmente se tornar uma pessoa melhor, tentando seguir, né, na medida do possível. Por que eu falo na medida do possível? Porque se você, para poder ter essa mudança, você precisa conhecer as leis de Deus. Se você não conhece, então você vai dentro da medida do que você tem de conhecimento. Conforme você vai tendo mais conhecimento, você vai ser mais cobrado, né? Tanto que tem aquela famosa frase, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Essa é a responsabilidade. Então, quando a gente fala assim a respeito
da vinda de Elias, ele vem realmente para sinalizar, olha, está vindo uma pessoa que vai consertar, que vai trazer, que é o Messias, que é Jesus, que trouxe realmente essa cartilha, né? Como eu gosto muito da parábola do tesouro escondido e da pérola, né? Dentro do tesouro escondido, fala, né? O homem vai, encontra o tesouro, na sua felicidade torna, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido que o homem encontra, na sua felicidade torna a esconder, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno, né? E se você tem entendimento do que é reino dos céus, o reino de Deus, que é esse mundo espiritual, né, que é que é a perfeição, né, os mundos felizes, onde a gente chega na perfeição moral, nós temos aí Jesus como mapa desse tesouro. Ele é aquele que, tanto que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ele trouxe essa cartilha, ele trouxe esses ensinamentos. Então a gente fala assim, Mariana, mas eu tenho que decorar tudo? Não, se eu entender as mensagens de Jesus e conseguir colocar em prática, eu consigo todo dia realizar esse batismo, essa adoração, essa comunhão com Deus de uma forma mais natural, vamos dizer assim. Que é esse o caminho que nós temos, que é chegar à perfeição, né? Todos nós tendemos a. Os meios que nós caminhamos, aí é a opção nossa, dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas escolhas, lembrando que toda escolha tem uma consequência, não há como você escolher e achar que não vai haver consequência, não, toda escolha tem uma consequência. Então, o que compete no dia a dia nosso, né? A pessoa que está nos assistindo. Nós termos consciência, né? Procurar pensar antes de fazer as nossas escolhas. E lembrando, olha, será que está dentro das leis divinas? Será que está dentro do ensinamento de Jesus? Será que... Para quê? Para que eu possa ser mais assertivo possível e poder chegar a essa perfeição moral. Bem lembrado, Mariana, a questão mesmo do batismo, né, da doutrina espírita, que como um adendo, esse entendimento realmente não há nesse aspecto como um ritual, um sacramento, né, um rito litúrgico na doutrina espírita, né, mas o entendimento de uma tomada de consciência, né, por isso nós usamos a palavra grega bapto, o mergulho, né, essa tomada de consciência para uma nova vida, né, então esse aspecto que está no simbolismo do batismo aplicado, de fato, na nossa vida, né. Agora, aqui dentro dessa mensagem que nós estamos vendo do profeta Malaquias, tem esse primeiro anúncio, né, inicial, né, a vinda do anjo, do mensageiro, que prepara o caminho diante do Senhor, né, e aí virá, então, ao seu templo, o anjo da aliança, né, o anjo do concerto, falando claramente aqui sobre a vinda de Jesus. Mais uma vez retomamos aqui, gente, em torno de 400 anos antes da vinda do Mestre. O anjo já citou aqui para a gente, a nossa referência também no capítulo 4, que é o capítulo que encerra esse curto, mas profundo livro do profeta Malaquias, que vai repetir essas questões, mas num outro contexto. Entre os versos 5 e 6, o capítulo 4, vai dizer, então, o profeta Malaquias o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual, antes está aqui no verso 4, né? Eu estou lendo antes do verso 5. Ao qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Relembre, então, tudo que eles receberam com a lei de Moisés, todo esse trabalho dos profetas, e aí diz a partir do verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O entendimento sobre esse dia do juízo, né, esse grande, terrível dia do Senhor, o que os judeus chamam de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, é algo que é esperado. Isso é comemorado anualmente pelos judeus, até hoje, é comemorado anualmente, uma das festas religiosas do povo judeu, né? Mas esse dia em especial é aguardado por eles, até porque, vamos lembrar isso,
Eles ainda esperam a vinda desse Messias. Eles ainda não reconhecem Jesus como esse Messias. Essa é a diferença entre judeus e cristãos, tá? Para ficar claro aqui a diferenciação. Então, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Então, essa profecia de Malaquias é diferente daquela do capítulo 3. São momentos distintos. Lá se cumpriu, com a vinda de João Batista, preparando a primeira vinda do Messias. Aqui nós temos um segundo momento. E como é que eu interpreto isso? Eu abro a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e eu vou recorrer ao codificador Allan Kardec, que é a nossa referência aqui, próxima, capítulo 27, entre os itens 33 e 34, Allan Kardec brilhantemente vai tratar a passagem, coletando o texto de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 17, entre os versos 10 e 13. Olha só, como fica mais fácil a gente compreender realmente a mensagem do Novo Testamento quando eu conheço todo esse contexto do Antigo. Olha a conversa que Jesus está tendo com seus discípulos. Kardec está transcrevendo aqui no Evangelho de Mateus a partir do item 33. Então seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, os escribas dizem que é necessário que Elias venha antes? Que escribas são esses? Do que estão perguntando os discípulos? Estão perguntando os discípulos de Jesus para ele a respeito daquilo que está escrito no livro do profeta Malaquias. Lá os escribas dizem que Elias deve vir antes, que Elias deve vir primeiro. Mas Jesus então lhes responde, lhes diz o seguinte a respeito dessa pergunta deles: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Jesus volta ao assunto e complementa: mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como quiseram, e assim que farão morrer o Filho do Homem. O texto do evangelista Mateus encerra para nos dizer: então, seus discípulos compreenderam, veja que é o próprio Mateus, testemunho ocular desses fatos, que andou junto com Jesus, está anotando qual foi, então, a interpretação generalizada dos discípulos naquele momento. Compreenderam, então, que ele lhes falara de João Batista, que era de João Batista que ele lhes falara. Mas a conversa não era com Elias? Compreenderam, então, eles que João Batista cumpria a profecia. Era ele que viera como a reencarnação do profeta Elias, para cumprir esse primeiro momento. Mas, no entanto, Kardec, ao interpretar esse texto de Mateus, vai nos dar, usando a palavra que o Ângelo usou tanto essa noite, o gancho, vai dar um gancho para a gente no item 34. E olha só, é Kardec interpretando Mateus aqui para escrever em 4 linhas o seguinte: Elias já retornara na pessoa de João Batista. Ponto. Esse é o primeiro ponto que ele está tratando. Isso corresponde ao quê? Ao que Jesus disse antes: vos declaro que Elias já veio, não conheceram, trataram como quiseram. E assim também, quando maltrataram e mataram, assassinaram João Batista, farão comigo. Esse é o ponto. E Kardec está simplesmente dizendo o seguinte: Elias já retornara na pessoa de João Batista. Continua a dizer: seu novo advento, sua nova vinda, advento significa isso, é anunciado de maneira explícita. Por que Kardec está falando de novo advento do profeta Elias? Porque Jesus está jogando, no início da resposta dele, Jesus está interpretando o livro do profeta Malaquias, nesse texto do capítulo 4, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Jesus está interpretando como um evento futuro. Tanto que o verbo está no futuro. Jesus vai responder para eles: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Porque se ele estivesse falando do momento presente, ora, João Batista fora contemporâneo de Jesus. E o fato, por mais que eu vasculhe o Novo Testamento, eu não vou encontrar essa missão de João Batista cumprida lá.
João Batista não restabeleceu todas as coisas na sua primeira vinda. Jesus promete uma nova vinda do profeta Elias e diz que quando ele vir, ele restabelecerá todas as coisas. É nessa linha que Kardec está interpretando. Ele está dizendo que o novo advento é anunciado de maneira explícita. Ora, como não pode retornar senão um corpo novo, é a consagração formal do princípio da pluralidade das existências, da reencarnação. Jesus, portanto, não só está confirmando que Elias já veio na pessoa de João Batista, como está anunciando um futuro advento, e esse é o título que Kardec dá à passagem, né? Advento de Elias, vinda, futura vinda do profeta Elias para os tempos da transição planetária. Para compreender isso também, eu vou deixar aqui, antes de chamar os comentaristas, né, uma referência na Revista Espírita, porque Kardec não vai fazer esse anúncio da cabeça dele. Antes ele recebeu orientações seguras sobre esse tema, sobre esse assunto. Revista Espírita, fevereiro de 1868, tratando sobre os Messias do Espiritismo. É um conjunto de mensagens que Kardec começa a coletar muito antes. Mais ou menos ali em 1861, ele recebe as primeiras mensagens, guarda essas mensagens com ele e só vai vir a público em fevereiro de 1868. Essa coletânea de mensagens basicamente está a nos dizer, eu vou deixar aqui uns pequenos trechos sobre essas mensagens e deixo aí a vontade e a curiosidade de vocês buscar, mas veja, dentre os temas, está tratando nas comunicações mediúnicas assim: Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, falando sobre época futura, da codificação para frente. E eles pregarão o evangelho puro. E ainda confirma, um novo Cristo virá. Um novo mensageiro superior virá. Vereis pregar o verdadeiro evangelho de Jesus pelo novo missionário de Deus. Continua aqui na sequência ainda para nos dizer a respeito dessas mensagens, essa coletânea publicada por Kardec em fevereiro de 1868. Tereis, para os tempos chegados, um espírito superior que dirigirá o movimento. Vai mais adiante aqui, mensagem do Espírito Baluci, em Paris, 1862. O tempo é chegado e o novo Messias não faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. E, aliás, é por suas obras que ele se afirmará. Né? Esse conjunto de mensagens, para a gente perceber como o controle universal do ensinamento dos espíritos não deixou de existir, vai ser confirmado para a gente, já aqui no Brasil, quando aquele primeiro grupo, que vai ser a célula inicial da Federação Espírita Brasileira, lá estava assim, gente, tinha Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Saião, Pedro Richard, aquele pessoal que inicia o movimento para fundar a Federação Espírita Brasileira, né, sendo ali a célula máter do espiritismo cristão no Brasil. Eles receberam também uma série de comunicações, mensagens, publicaram em obras como Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, e aqui eu trago, de forma direta, clara, o anúncio deles, que confirma o profeta Malaquias e confirma essa interpretação de Kardec ao texto de Mateus. Diz assim: quem será o precursor? Confirma para a gente. Será João, o mesmo que foi Elias. Hoje, muito mais adiantado que o Elias dos Hebreus. Ele reaparecerá entre nós. Sua presença assinalará um progresso imenso, tanto moral como científico. Sua missão futura consistirá em alargar o círculo das novas ideias e fortificar em nós o amor universal e a caridade, que lhe é consequente. Fortificar o amor universal e a caridade. Não é o que o profeta Malaquias está anunciando lá 400 anos antes de Jesus, dizendo que virá o profeta Elias e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos?
Eu gostaria de chamar aqui para os comentários, já chegando na reta final do nosso estudo, né? A Mariana, deixando aí as suas reflexões finais, né? E também fazendo as suas considerações sobre o que foi dito. Fazendo todo um apanhado de toda a lição que nós aprendemos hoje, para ser bem sucinta, né? Que nós acabamos de ver, e de toda a lição também, né, do berço do Evangelho, né, já que hoje é o último, né? A mensagem central é simplesmente assim, que de tempos em tempos sempre haverá pessoas que vão trazer palavras, que vão relembrar, né, o nosso compromisso com Deus, tá? Só que a responsabilidade de cada um, né? Então, sempre nós seremos lembrados, mas a responsabilidade de cada um. Então, assim, compete a nós termos a consciência mesmo, termos consciência de que a melhoria, a nossa felicidade está dependendo da gente. As lições estão aí, as mensagens estão aí, a tecnologia ajudou demais a abranger as ideias, que até antes era privilégio de uns, hoje ela está bem ampla, em diversas linguagens. A gente fala aqui na doutrina espírita, mas tem em outras religiões que a gente precisa falar e precisa respeitar. Então, assim, e está dentro do entendimento de cada um. Agora, o compromisso e a vontade, a responsabilidade, ela é pessoal. Então, fica aqui esse chamado em cima de toda essa lição mesmo, trazendo não só de hoje, mas as anteriores, e eu acredito que é desde o tempo aí de Elias mesmo, até antes de Malaquias. Mariana, é isso, né? Para a gente pensar realmente, para não acontecer que de repente Jesus mais uma vez vire para a gente e fale assim, ó, eu falei que vinha, não falei? Né? Chegou, mandou tantos e tantos outros profetas que está anunciando para a gente, para a nossa geração, ó, mais uma vez, vai o profeta Elias para vocês. Mas ele pode depois virar para a gente e dizer assim, ó, não conheceram, trataram como quiseram, né? Rejeitaram mais uma vez. Então, para que a gente ande desperto, a gente ande com a devida atenção. E por isso, tudo aquilo que nós falamos aqui, fazer a devida distinção. Entender que quando eu me mantenho no caminho da verdadeira adoração a Deus, eu vou reconhecer, sim, os seus verdadeiros profetas. Ângelo, quero te ouvir também nessas palavras finais, reflexões aqui no nosso estudo da noite de hoje. E agora eu não vou pegar gancho, não, viu, Emerson? Mas Jesus já tinha dito para nós, né? Eu vos enviarei o Espírito da verdade, de verdade, que vai restabelecer todas as coisas. E é como a Mariana disse, né? De tempos em tempos, vem algum espírito diferente de nós nos revelar algumas coisas, nos mostrar algumas coisas. Né? E aí fica na Revista Espírita de 1862, assim, ó, qual o estado da religião neste planeta? A resposta: a religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo. Adoração isenta de todo erro, isto é, de qualquer culto idólatra. Ou seja, temos que adorar o Ser Supremo. Deus é o único que nós devemos adorar. Vamos deixar as outras idolatrias de lado. Somente Deus. Não vamos esperar os espíritos de verdade aparecerem para nós, né? Encarnarem aqui novamente, nos ensinarem novamente. Não vamos esperar por Elias, por Malaquias, por João Batista. Vamos fazer nós o nosso hoje, o nosso amanhã e o nosso sempre. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Muito bem, gente. Como já adiantou a Mariana, esse é o nosso último estudo desse ano de 2020, aqui na série Berço do Evangelho, né? No entanto, as atividades na página do NEP Ver de Jesus continuam, tá? Momento Espírita, sempre aos sábados, 7h30 da manhã, né? Os vídeos ficam lá, transmissão ao vivo e depois ficam gravados, assim como essa série, 6 meses, né? De gravação lá também, para vocês consultarem, na atenção aí, para poder também aprofundar esses conteúdos que nós deixamos nessas gravações, nesses programas, nesses estudos, que eu tenho certeza que para todos nós foi um aprendizado aqui contínuo, né? Vamos sempre retomando essas lições. Para o ano de 2021, naturalmente, nós vamos comunicar a volta para vocês, né? Qual vai ser a nossa pauta de estudos, como é que vai
se dá. Não abandonamos esse estudo do Antigo Testamento, tenho certeza que vai ser uma das sessões de estudos para o ano de 2021, mas vamos dar sequência aqui naquilo que nós propomos, que é dar continuidade, aprofundar as lições do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, a partir da codificação de Allan Kardec. Fica o convite, portanto, ao mesmo tempo, nosso agradecimento, né? Tem o nosso carinho aqui, e continuem, permaneçam conosco, né? Interagindo nos seus comentários, e pedimos sempre aí compartilhamentos, para que isso possa ser levado para outras tantas pessoas, a mensagem que nos faz bem, que chegue ao coração de outras pessoas também. Gratidão, Ângelo, Mariana, pela participação, os companheiros que não puderam estar com a gente na noite de hoje, né? Rodrigo Daniel, Andressa Bispo, Paulo Marzanati também, fazem parte dessa equipe do NEP V de Jesus, aqui nos comentários e na atividade geral, né? Mesmo no momento espírita. Gratidão mais uma vez, como eu disse, que Deus nos abençoe e nos ilumine na sequência dessa jornada, gente. Até breve, até a próxima.